Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão nossa do Daily English com Diolfo Antônio. Então, depois de nós termos visto a conjugação simples, não é? De tempos verbais, dos verbos auxiliares, nós hoje vamos ver uma forma especial, ou melhor, auxiliar, de fazer uma pergunta em língua inglesa. Muitas pessoas perguntam: Ei, como que eu posso fazer perguntas? É tão difícil formular perguntas em inglês. Olha, em primeiro lugar, este é o curso, um mini curso, onde eu te ensino a partir do absoluto zero, não é? Passo a passo, até você conseguir falar o inglês. Por isso que os vídeos faço a melhor questão de encurtar eles, não passarem ou não ultrapassarem mais de 10 minutos. Mas em algumas exceções, os vídeos acabam ultrapassando os 10 minutos. Nós precisamos entender que o verbo auxiliar do, ele também é usado de forma especial para auxiliar qualquer um, não é? Fazer perguntas utilizando esta forma, este verbo auxiliar. E isso vamos ver hoje. E 2. Precisamos entender que em inglês existem 3 tipos de perguntas. Existem closed questions, open questions and rhetorical questions. Então, estamos a falar aqui de 3 tipos de pergunta em inglês que nós podemos fazer. Closed questions são perguntas fechadas, não é? O que seriam perguntas fechadas? São aquelas que nós normalmente respondemos com yes ou no, não é? Com sim ou não. Agora, open questions são aquelas perguntas abertas em que nós podemos fazer de forma aleatória. Como que seria uma pergunta dessas? What's up? A pessoa está a perguntar como vai, como é que estão as coisas. What are you doing? How does it going? Essas perguntas são perguntas abertas que nós fazemos de qualquer forma, mas sem estragar ou fugir da regra gramatical. Agora, perguntas retóricas são aquelas que muitas vezes usamos para discursos, não é? Em público, em plenário, não é? Pessoas que servem para usar de forma obrigatória, não é? O nível literário da língua. Nesse caso, eles usam perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que, para responder, depende do orador. Às vezes ele pode fazer uma pergunta, não necessariamente para responder de forma direta, mas com intenção de despertar os ouvintes. O que ele pretende dizer? Em algumas delas, em algumas situações, ele pode responder de forma direta, e em outras, ele não precisa responder, mas precisa buscar uma certa afirmação, não é? Discurso ou argumentos que vão ajudar a responder aquela pergunta de forma indireta. Essas chamam-se perguntas retóricas, que servem para levantar uma série de questões para chegar a uma determinada solução. Então, para hoje, vamos ver simplesmente a estrutura de uma pergunta em inglês. Professor, como é que é uma estrutura de uma pergunta em inglês? Então, presta atenção. Nós temos aqui no quadro uma estrutura básica, não é? De como é feita uma pergunta básica. Como pode ver, não é? Para nós podermos ter domínio ou em mente uma estrutura básica de uma pergunta em inglês, primeiro precisamos conhecer, não é? Classe de palavras ou simplesmente classes gramaticais. Pessoal, eu já disse e sempre continuo a dizer, para nós que estamos a aprender o inglês aqui no interior do país, diferente daqueles que vivem nas fronteiras, que aprendem de forma cotidiana porque ouvem falar, mas não aprendem por meio de uma gramática
ou o funcionamento da língua, nós precisamos primeiro conhecer nossa língua materna. Neste caso, na presença do inglês, nossa língua materna é português. Então, para nós entendermos bem o inglês, precisamos primeiro ter domínio do funcionamento do português. Então, como que seriam, o que são, por exemplo, classes gramaticais ou classe de palavras? Nós precisamos entender primeiro como que funcionam tais classes gramaticais. Mas para entender primeiro como eles funcionam, precisamos saber quais são. Classes gramaticais ou classe de palavras são substantivos, advérbios, numerais, conjunções, interjeições, adjetivos, locuções, preposições. Está a ver? Essas coisas todas são definidas ou divididas por sua classe. Por exemplo, se alguém perguntar o que são adjetivos, você tem que ser capaz de definir. Adjetivos são palavras que qualificam os substantivos. O que são substantivos? Substantivos são nomes de coisas. Região, Moçambique, Nampula, Rio. Isso são substantivos. O que são advérbios? Você tem que saber responder que advérbios são todas as palavras ou perguntas de modo. O que são perguntas de modo? Perguntas de modo são qual, quem, o que, quando, porquê. Esses chamam-se advérbios de modo. E todas as palavras que terminam com mente, 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 esses chamam-se advérbios. Normalmente. Exatamente. Esses são advérbios de modo. Agora, o que seria uma locução ou uma interjeição? Você quando diz, uau, opa, isso chamam-se interjeições. Advérbios, preposições são aqueles com, de, para. Esses são preposições. Então, para nós conseguirmos fazer ou formular perguntas de forma simples em inglês, precisamos ter mais ou menos a radiografia gramatical nas classes de palavras. Primeiro em português. Agora, se não apanhamos em português, meu amigo, então nós vamos nadar no inglês. Mas agora, presta atenção nesta pequena explicação aqui em inglês, não é? Esta aqui é que é a estrutura básica de uma pergunta em inglês. Primeiro, nós precisamos saber os pronomes, não é? Pronomes são aquelas coisas que nós falamos, que estão dentro de classes gramaticais. Um pronome, o que é que seria? Por exemplo, veja que a estrutura de uma pergunta está constituída, ou deve ser constituída, por um pronome mais verbo auxiliar, mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Então, vamos lá ver como que seria isso tudo. Como que vamos aplicar a uma pergunta. Pergunta número 1, ou exemplo número 1. What time does she come today? Eu repito. What time does she come today? Como que seria um pronome aqui? Pronome é este aqui. Pronome. Que está dentro de classe de palavras. Pronomes interrogativos. Não é? Este aqui é um pronome interrogativo. Agora, como que seria este aqui? Esta situação aqui. Aqui disseram verbo auxiliar. Qual é esse verbo? É este aqui, verbo auxiliar, que vai nos ajudar a formar uma pergunta. Depois disseram mais sujeito. Onde é que está o sujeito? O sujeito é este. Ela, she. E depois disseram mais verbo principal. Onde é que está o verbo principal nessa frase? É este aqui. Come. Verbo principal é este. E depois disseram mais complemento. Onde é que está? Está aqui. Complemento. Consegue ver? What time does she come today? Coisa muito simples. Então, quando nós percebermos como isso funciona, é ainda muito mais simples, não é? Fazermos uma pergunta. Professor, eu não entendi nada ainda. Veja no segundo exemplo. O segundo exemplo usamos de uma forma contrária. Mas antes é importante perceber que aqui nos pronomes interrogativos, são muitas vezes variáveis. De que maneira, professor? Aqui, em alguns casos, podemos encontrar o verbo auxiliar do a começar.
Já em outras situações, podemos encontrar o verbo do no meio de uma pergunta. E em outras situações, ele pode começar ou pode estar no meio. Ou pode até mesmo estar na última frase. Dependendo do contexto que a pessoa pretende se identificar. Não é? Então, no segundo exemplo, ele perguntou: Do you like ice cream? Do you like ice cream? Onde é que está o pronome? Está aqui. O pronome. O pronome normalmente é aquilo que eu disse. Os pronomes são variáveis, não é? Aqui, por exemplo, vamos substituir o pronome what, pronome interrogativo, com o verbo auxiliar. Está aqui. O verbo auxiliar. Depois dizendo do you. Este aqui é o quê? Este aqui é um pronome. Professor, como diz que este é um pronome? Advérbios de modo. Ao mesmo tempo, you é um pronome. Como pergunta? Certo. Muito simples. Lembre-se que este aqui é pronome pessoal. Agora, em inglês, dependendo do contexto, para onde você quer se identificar, ele pode variar segundo esse contexto, tomando a função de pronome pessoal ou então a função de pronome interrogativo. Não é? Então, fica do you like ice cream? Queremos saber o pronome pessoal está aqui, verbo auxiliar está ali, mais sujeito. Sujeito, ao mesmo tempo, ele aqui vai tomar de uma forma a dobrar, a duplicar, não é? Like, mais verbo principal. Onde é que está o verbo principal? Este. Like, gostar, não é? E depois, complemento. O complemento é este. Ice cream, sorvete. Do you like ice cream? Pessoal, dúvidas? Para mais dúvidas, estou disponível 24/24 para as possíveis perguntas, questões, sugestões, críticas. Aqui é o seu canal Daily English com o Dr.